Olá, pessoal, bom dia, paz do Senhor para todos vocês. Hoje, nessa manhã, eu venho trazer uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 18 de Jeremias, a partir do verso 1, que fala sobre o vaso na mão do olheiro. E hoje eu acordei com um desejo muito forte assim no meu coração, ardendo no meu coração, para estar trazendo uma palavra aos corações de vocês. Porque Deus, às vezes, ele precisa falar conosco e nós, às vezes, não damos ouvido, não temos tempo para dar ouvido para o Senhor. Mas nessa manhã, que você possa tirar um momento do seu dia para você dar ouvido àquilo que Deus quer falar para você. E que você venha guardar tudo aquilo que o Senhor falar no teu coração. Guarda. A Bíblia fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E hoje, no capítulo 18 de Jeremias, vamos ver o que o Senhor está falando para você e para mim, né? Que diz assim, capítulo 18, a partir do verso 1, nos fala assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te falarei, ouvi as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vasos que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E eu li até do 18 ao 8, né? E vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Aqui diz que Deus falou para Jeremias, levanta e desce à casa do olheiro, porque lá eu quero falar contigo. O que nos faz entender aqui? Que Jeremias estava talvez num momento ao qual ele estava parado. Levantar significa estar parado. Levanta-te. Uma pessoa que está sentado ou deitado, Deus manda levantar. Então ele falou assim, levanta. Levantai e vai, desce para falar, que eu quero falar com você. Ou seja, aqui já nos traz um modo de pensar que Deus, ele não fala com quem está de qualquer maneira. Ele pede que se levante para ouvir a voz dele. Então ele fala, levanta. Ou seja, Deus está dando uma dica de que quando ele quer falar contigo, ele quer que você se coloque na posição para ele falar com você. E mandou descer. Daí a gente entende o quê? E até pode pensar, ué, mas por que Deus mandou ele descer? Por que Deus não poderia falar com ele ali onde ele estava e nas condições que ele estava? Que eu não sei qual eram as condições que ele estava. Se ele estava deitado, se ele estava em pé, se ele estava sentado, eu não sei. Só sei que Deus falou, levanta. Levanta e desce. Olha só, ele deu duas ordenanças para ele. Ele falou, levanta e desce. Porque só aí que tu vai ouvir minha voz. Depois que tu fizer isso, tu levantar e descer. Aí eu pergunto assim, mas será que Deus não poderia falar com ele ali, naquele momento, naquele lugar, do jeito que ele estava? Poderia. Poderia sim, se ele quisesse. Mas só que Deus, quando ele te manda, quando ele nos manda, ele mostra a soberania sobre nós. Porque nós temos que obedecer quando o Senhor fala, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então Deus está dizendo ali, levanta. Se tu quer ouvir minha voz, tu vai levantar.
Muitas vezes nós estamos prostrados, nós estamos caídos, nós estamos em condições ao qual Deus até quer falar contigo, mas não tem como Ele falar com você. Da maneira que você se encontra, da maneira que eu me encontro, não tem como eu ouvir a voz. Eu só vou ouvir a voz do Senhor quando eu me levantar das condições que eu estou e descer. O que é descer? O que significa descer aqui nessa palavra? O que eu entendo como descer? Levantar é me colocar na posição. Descer é se humilhar. Eu tenho que descer. Às vezes eu não quero descer. Às vezes eu não quero obedecer. Deus manda eu descer para falar comigo, manda eu me levantar, manda eu descer e eu não quero fazer. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero que Deus fale. Não, Senhor, se tu quiser falar, você fala onde eu tô. Se o Senhor quiser me usar, você vai me usar onde eu tô. Mas não é desse jeito. A gente tem que obedecer a voz dele. Por quê? Deus, ele não usa você como você quer, no dia que você quer, na hora que você quer e no lugar que você quer. Ele usa no momento que ele quer, no lugar que ele quer. Então, assim, tem que ser como ele quer e não como nós queremos. E quantas vezes nós queremos, nós queremos fazer do nosso modo e como nós queremos. Deus falou, levanta e desce a casa do olheiro, que aí eu falarei contigo. Então, a palavra do Senhor nos fala que e desci. Jeremias obedeceu à voz do Senhor e desci. Capítulo 3. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aí no 4 diz assim: como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E quando, aqui diz no 3, que quando ele desceu, o que ele viu, porque ele obedeceu à voz do Senhor, porque senão ele não ia ver nada, ele não ia ouvir a voz do Senhor, né? Ele precisou descer na sua arrogância, descer na tua autossuficiência, né? Quantas vezes nós achamos que somos dono da verdade, quantas vezes nós achamos que tem que ser do nosso jeito, sabe? Nós não queremos deixar os nossos as nossas más escolhas de lado, nós não queremos largar as coisas que nós fazemos, porque nós achamos que nós estamos certos. Nós não queremos obedecer à voz de Deus. Muitas vezes Deus fala para nós, através da sua palavra, através da profecia, né, na casa dele, ou em qualquer lugar que você esteja, Deus usa um profeta, Deus usa a sua palavra, e muitas vezes nós não queremos obedecer à voz do Senhor. E aqui diz que Jeremias obedeceu à voz do Senhor, ele desceu, e aqui o 3 diz, né, desci a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui diz aqui, o que nos faz entender é que quando Jeremias desceu, ele encontrou um Deus trabalhando. Ele não estava parado. E quantas vezes nós queremos ficar parados? Quantas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer, vão mudar nas nossas vidas, coisas vão acontecer, coisas que nós queremos que aconteça. Muitas vezes é uma libertação, muitas vezes é uma cura, muitas vezes é uma porta aberta, mas a gente ficar com os braços cruzados, nada disso vai acontecer. Então Jeremias precisou tomar posição, ficar de pé e descer e fazer passo a passo aquilo que Deus instruiu que ele fizesse. E ele encontrou um Deus trabalhando em cima de rodas, né? Nós sabemos que o olheiro ele tem um instrumento assim, que ele coloca o barro ali em cima e ele vai rodando com os pés ali, aquela roda, e ele vai modelando, ele vai amassando, ele vai tirando as imperfeições daquele barro, né? Para poder aquele barro se tornar um vaso, ele tem muitos processos a se passar. Ele não é simplesmente pega o barro, coloca lá e já faz o vaso, não. Da mesma forma, é comigo e com você.
Nós passamos por processos até se transformar num vaso de honra na casa de Deus. Nós passamos por processos, né? Existem vários processos até o vaso se tornar, até aquele barro, né? Se tornar um vaso de excelência, até aquele vaso se tornar um vaso. Esses vasos que nós vemos em lojas, em esses lugares aí onde vende obra de arte, né? Antiguidade, que ele antes de ser aquela obra-prima lá, caríssima lá, preços, nossa, enorme, os preços muito altos. Ele, antes de ser aquilo tudo lá, que vocês verem, que muitas vezes nós não temos dinheiro para comprar um vaso desse, né? Tem vasos caríssimos. E o que acontece? Você precisa passar por um processo. Aquele vaso, aquele barro que precisou ser mudado, transformado, modificado, tirado as raizezinhas. Nós sabemos que no meio do barro, aquele barro bruto que tira ali, vem tudo que não presta ali no meio. Então, o olheiro, ele coloca ali e vai tirando tudo. As raizezinhas, as pedrinhas, né? As coisinhas ruins que estão ali no meio. Assim que ele faz comigo e com você. Ele coloca aquele barro ali, o barro sou eu e é você. E ali ele vai tirando tudo ali. E depois de fazer isso, ele molha aquele barro. Olha só, tem todo um processo. Ele joga água ali naquele barro, umedece aquele barro, né? Porque aquele barro tá todo bruto, tá todo sujo, tá todo cheio de nojeiras. Ele vai tirando todas as imperfeições, tudo aquilo que não presta, né? Vai tirando tudo aquilo que é ruim, porque aquele barro ali, olhando para ele, ninguém dá nada. Mas o Senhor olha aquele barro ali e fala: aqui dá um vaso excelente de honra para trabalhar. E ali existem os processos, vai tirando tudo e ele ali vai amassar aquele barro. Ele molha aquele barro e vai começar a amassar. E ali ele amassa, ele amassa, ele amassa, ele amassa. E aquele barro, ele tem que ficar maleável nas mãos do olheiro, sabe? Bem macio, porque é assim que Deus faz. Você imagina a minha vida na mão de Deus, ele amassando, tirando tudo que não presta, para poder eu me tornar um vaso de honra. E às vezes a gente não entende o agir de Deus, né? Acontece tantas coisas na nossa vida, é o Senhor nos moldando para nos fazer um vaso de honra. Então diz que, pelo que eu já ouvi falar sobre a construção de um vaso, que quase não ouvi nada, mas um pouquinho, vou trazer aqui para vocês, ele tem os processos dali. Depois da limpeza que o Senhor faz naquele olheiro, né, faz ali naquele barro, tirando tudo que as imperfeições, tudo aquilo que pudesse danificar esse vaso, né? Ele começa a molhar, jogar água sobre aquele barro ali em cima da roda. Ele sentado aqui, ele começa a molhar aquele barro. E ali ele começa a moldar. Aquele barro tem que ser maleável. O Senhor, ele precisa sentir que aquele barro não tem pedrinha, não tem raízes, não tem nada. Tá lisinho, tá bom para amassar, para moldar. Então ele vai amassando, ele vai moldando. E quando ele sente que aquele barro tá bem maleável, é assim que eu e você tem que ser na mão do Senhor, maleável, bem macio. Porque se você endurecer, se o barro tiver ressecado e não for maleável na mão do olheiro, ele vai fazer um vaso e esse vaso vai se rachar. Então ele precisa molhar ao ponto, tipo assim um bolo, quando nós que somos mulheres, né? Quando a gente vai colocando leite ali naquela farinha que nós preparamos, começamos a preparar aquele bolo, nós precisamos colocar a quantidade certinha de leite ali para aquele bolo não desandar. Tem que ser na consistência certa. Desse mesmo jeito o Senhor faz na minha vida e na sua, né? Ele vai jogando aquela aguinha, vai jogando no barro, depois que ele tira toda a sujeira, aí ele vai começar a amassar. Só que tem um pequeno porém. Muitas vezes nós não queremos que o Senhor nos amasse. Nós não aceitamos, sabe?
quando nós começamos a passar as provas, as lutas, os problemas dessa vida, nós não queremos aceitar. E muitos até falam que o que eu fiz para merecer, né? Só que o Senhor, ele não entende que o Senhor está moldando ele, está transformando, está limpando, está mudando o caráter dele, para que ele se torne um vaso de honra na mão do olheiro, que é ele, que é Deus. Nós precisamos passar por tantas coisas, né, aqui nessa vida. E a Bíblia fala que nós sabemos, né, que existe um outro processo que o vaso passa, o barro passa, depois que o Senhor, o olheiro, modela esse vaso todinho, ele olha aquele vaso ali, parece que está pronto. Aparentemente parece que está pronto. Você olha, você fala, agora está ótimo. Não está, não. E ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem que levar fogo. Olha, tem que ser queimado. Ou seja, passa por vários processos, é batido, é amassado, é tirado toda a sujeira, é amassado com a mão, tem que ser maleável, tem que ser bem, não pode endurecer não, porque se endurecer, da mesma forma eu e você, se você se endurecer na mão do olheiro, que é Deus, ele quebra e faz um outro vaso. Aí começa todo o processo, aí começa todo o sofrimento na sua vida. Por quê? Porque você se endureceu o teu coração. Então, ele vai pro fogo, né? Ali ele se coloca numa temperatura altíssima para que aquele vaso ele se torne forte. E aquela quintura, eu acredito que seja para tirar toda a umidade, aquela água, aquelas coisas, tudo que tá ali, ainda, ele tá fraquinho ainda, ele não tá forte. Então ele não tá preparado. E você e eu? A mesma coisa. Quantas vezes nós achamos que somos o tal, que somos tal. Ah, eu sou a irmã fulana, eu faço, eu aconteço. Não, nós somos um vaso nas mãos do olheiro. E na hora que ele quiser quebrar e fazer de novo, ele faz tudo de novo. Então, a palavra do Senhor diz que assim como o vaso quebrou na mão do olheiro, né? Aqui vai falar. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não podereis, não, como o vaso que ele fazia, capítulo 4, se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso. Esse olheiro aqui simboliza Deus, mas aqui diz que esse vaso aqui se quebrou na mão do olheiro. O vaso, eu acredito que pode quebrar na mão do olheiro, ele até pode se quebrar, mas que ele se quebre na mão do olheiro, porque se quebrar na mão do olheiro, que é o nosso Deus, ele refaz o vaso de novo. Por quê? Porque não ficou do jeito que ele queria. E é assim que ele faz comigo e com você. Se você não se enquadrar na vontade de Deus, se você não se alinhar com a vontade de Deus, ele vai te quebrar e te fazer um vaso novo, né? E conforme o que... e ele fala assim, como vasos que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Deus, ele está te moldando, Deus, ele está te transformando. Você tem que aceitar, Tá doendo porque ele tá te amassando. Tá doendo porque ele tá te queimando. Tá doendo porque tem que ser do jeito que ele quer. Jeremias foi lá e viu isso tudo. Ele estava vendo Deus fazer esse vaso. Deus mostrou a ele. E o vaso se quebrou. O que significa isso? O vaso se quebrou. O que acontece é que muitas vezes nós vemos isso acontecer no nosso meio, de um vaso se quebrar. Mas isso não quer dizer que porque esse vaso se quebrou, ele tem que ser descartado, jogado fora, não. Ele não vai ser jogado fora. Deus, ele pega aquele vaso, desde que esse vaso queira, desde que esse vaso aceite a passar por todo o processo de novo. Deus vai quebrar novamente esse vaso, Deus vai fazer tudo o que fez da primeira vez
vai moldar ele e vai transformar ele. E vai dar nova chance dele ser exposto, dele todos verem e falar assim, nossa, que vaso lindo que se tornou esse irmão, que vaso lindo que se tornou essa irmã, porque esse vaso se colocou na mão do olheiro. Ele não bateu os pés, ele não disse não, porque aqui o Senhor estava falando para uma nação, né? Uma nação. Mas aqui embaixo diz, ó, no capítulo 8, que essa nação não queria. Olha, diz assim, ó, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Essa nação era uma nação que não estava querendo aceitar. Essa era Israel, né? Aqui diz que eis que como o barro na mão do olheiro se quebrou, assim como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos barro na mão do olheiro. Nós somos barro, né? Aqui diz também, no 7, capítulo 7, diz assim, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter na sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Aqui diz sobre arrependimento, né? Deus se arrepende até daquilo que ele pensava em fazer com você, se você se arrepender. Você tá vendo como é que é? Aqui o Senhor fala, se a tal nação que é você, se arrepender daquilo que você fez, né? E se converter a Deus, ele vai se arrepender daquilo que ele tinha pensado em fazer com você. E no momento em que eu falar uma gente, um reino para edificar e para derribar, se ela fazer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem. Ele se arrepende do mal e ele se arrepende do bem que tinha dito que lhe faria. Então, olha só, Deus ele tem coisas boas para fazer para mim e para você. O Senhor tem planos bons. O Senhor tem coisas grandes, tremendas, maravilhosas para fazer na minha vida e na sua vida. Mas você precisa dar ouvido à palavra do Senhor, assim como Jeremias deu ouvido à palavra do Senhor, quando ele falou, levanta-te e desce a casa do olheiro. E o 10, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não ouvindo a minha voz, então me arrependerei do bem que ele ia fazer. Ou seja, aqui Deus estava dando chance para eles mudarem. Deus estava falando o que ele ia fazer contra aquela nação. Deus dando dicas de como deveria fazer. E aquele povo disse não. No capítulo 12, diz que ele diz assim, mas eles dizem não, há esperança, mas Deus diz assim, mas eles dizem, não há esperança, porque após a nossa imaginação daremos. Ou seja, eles queriam continuar andando de acordo com o que eles estavam fazendo, eles não queriam mudar, né? Mas o Senhor falou aqui, no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ela não fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido às minhas vozes, então me arrependerei do bem. Deus retira o bem que ele ia fazer por você, ele retira. Porque você não se arrependeu, porque você não quis ouvir, porque você não atendeu aquilo que Deus falou para você fazer. Então, hoje, essa palavra nos fala que nós devemos ser obedientes e que nós possamos ser maleáveis nas mãos do Senhor para nos tornarmos um vaso de honra. Nós precisamos dar lugar a Ele para que Ele venha nos fazer de acordo com o que lhe apraz, com a sua vontade e não a nossa. Nós achamos que nós é que decidimos o que fazer da nossa vida, mas não, quem decide é Deus. E quem trabalha na nossa vida é Deus. Ele é que nos fala como devemos fazer, de que maneira, de que forma.
E Deus, ele quer te usar como um vaso, assim como Jeremias, né, ali ouviu a voz do Senhor e obedeceu, que nós também possamos ouvir a voz de Deus e obedecer a palavra do Senhor, a voz dele. Porque aqui era uma nação, Deus estava falando para a nação de Israel. Porventura deixar-se a neve, aqui está falando várias coisas. Se vocês forem ler tudo, vocês vão ver que Deus está falando para uma nação aqui. E hoje o Senhor fala para mim e para você que nós devemos nos colocar na mão de oleiro e deixar ele nos quebrar. Quando eu era criança, eu ouvia muito hino assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu escutava esse hino e achava tão bonito. Mas quando eu era criança, eu não sabia que isso era uma porção da palavra do Senhor. Que hoje você queira ser esse vaso novo na mão do oleiro. Agora, você vai ser quebrado. Você vai ser amassado. Você vai ser queimado. Se você quiser ser um vaso novo, você vai saber que você vai passar por vários processos, até se tornar um vaso de honra. Amém. Essas são as palavras que eu tenho para falar para vocês hoje. Estou muito alegre por estar aqui, né? E Deus tem me usado, né? Através da sua palavra, para ministrar o meu coração. Aqui, irmãos, aqui em casa, eu prego para minha casa, para meu esposo e para mim mesmo. Mas eu sei que o Senhor quer me usar com excelência para estar saindo para pregar mais para fora. Porque não adianta eu pregar só dentro da minha casa, eu tenho que pregar para as nações, igual Deus falou, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem dessa palavra maravilhosa. Com certeza eu espero que faça guarida no coração de vocês. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.